Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, nós estamos falando acerca da unção do Espírito Santo. Hoje eu quero trazer uma mensagem aprofundando um pouco dentro da palavra de Deus, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Muito bem, amados, o Senhor Jesus disse certa feita: todos aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, e deram com impacto contra a casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, versículo 24 a 27. Muito bem, amados, oremos a Deus pedindo graça para ministrar sua palavra. Eterno e soberano Deus, Deus de poder e de glória, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eis-me aqui, estarei ministrando, Senhor, tua palavra. Eu te peço, Senhor, sabedoria, te peço, Senhor, revestimento, para poder, Senhor, colocar em prática a tua palavra, para trazer uma mensagem oriunda do teu coração, ao coração desse teu servo que me ouve, Pai. Este é o pedido da minha alma, é o desejo do meu espírito, Pai. Que o Senhor me use para transmitir, Senhor, a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos, irmãos, estamos procurando transmitir a palavra de Deus, tentando falar, Senhor, acerca do mover do Espírito de Deus em nossa vida. Nos últimos dias, amados, temos visto que as igrejas estão repletas de pessoas com conhecimento da Bíblia Sagrada. Entretanto, essas pessoas estão vazios. Estão vazios por quê? Porque não colocam em prática. Não colocam em prática aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas têm muito teoria, têm muito conhecimento, mas pouco temor, não colocam em prática a palavra de Deus. Ao que indicam, acredita que o fato de saberes das coisas de Deus é o suficiente para livrá-los nos dias maus. Então não busca se revestir, ter teoria, ter conhecimento, não é o suficiente, amados. Precisamos de revestimento, de unção. Se as pessoas muitas vezes acham que é suficiente ter o conhecimento para se livrar dos dias maus, se isso fosse verdade, amado, se isso fosse real, nós conhecemos a história de Salomão, amado. Salomão, por exemplo, que foi um homem que mais recebeu sabedoria de Deus.
E se ter a sabedoria, ter o conhecimento era o suficiente, então Salomão não cairia muitas vezes nas garras do inimigo, pois Salomão acabou caindo na própria idolatria, arrastando o próprio povo de Israel com ele. Salomão acabou se prostrando, adorando os outros deuses que suas muitas mulheres adoravam. E a Bíblia diz que quando um governante se corrompe, todo o povo também padece. Então a prática da palavra de Deus deve ser colocado, amado. Precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos ter atitude. E quais são essas atitudes? Integridade, temor do Senhor e desviar do mal. Temor do Senhor não é você ter medo do Senhor, é você amar ao Senhor. E só pessoas íntegras, só pessoas que amam a Deus, acabam se desviando do mal. Essas qualidades retratam o caráter perfeito dos servos do Senhor Jesus, daqueles que se tornaram discípulos através do Espírito Santo de Deus. Conforme o próprio louvor de Deus, que o patriarca Jó, diante da tentativa de Satanás, quando o próprio Deus disse a favor de Jó, ele diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja bem, Deus dá testemunho da fidelidade, da integridade de Jó para o próprio inimigo, para o próprio arqui-inimigo de Deus. O Senhor nosso Deus honrou a Jó, não por aquilo que fazia, mas por aquilo que ele era. Deus honrou a Jó por causa do seu caráter, da sua conduta. É isso, amado, é muito importante. É importante examinarmos nossa própria vida em relação ao próprio Deus. Precisamos analisar quais são as nossas atitudes em relação ao próprio Deus. Isto é, precisamos verificar se o que estamos fazendo é mais importante do que somos para com o Senhor. Tem muitas pessoas que eles dão mais importância para aquilo que eles fazem e menos importância para aquilo que o Senhor pensa de nós. Quando um pai, amado, olha para o seu filho, o que vê primeiro é que o filho faz ou o que representa para ele. Para mim, amados, eu não olho para os defeitos das minhas filhas, eu olho para aquilo que elas me representam. É claro que aquilo que o filho representa para o pai é muito mais importante do que tudo. Assim também é Deus, quando Ele nos vê. Primeiro vê o seu filho redimido e depois o que esse filho tem realizado. Em outras palavras, para Deus, o mais importante é o nosso caráter, é a nossa integridade. E depois o trabalho ou os frutos desse caráter. Não adianta, amado, eu me tornar pregador, não adianta eu fazer muitas obras para agradar a Deus se eu não tenho um caráter cristão.
se eu não tenho uma integridade cristã. A integridade revela a conduta exemplar diante da sociedade em que vivemos. A integridade dará testemunho da nossa própria vida, daquilo que fazemos. A nossa integridade dará testemunho diante das pessoas e as pessoas irão glorificar a Deus devido à integridade do caráter que estamos produzindo. Quando uma pessoa está agindo desta maneira, ele está agradando a Deus. Então, precisamos agradar a Deus. Precisamos ser íntegro diante das próprias pessoas que nos rodeiam, amados. Não para buscar aplauso, não para buscar simpatia, não para buscar admiração, mas para glorificar a Deus. Nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder de nos transformar. Ela tem poder de nos dar uma vida de santidade. A palavra de Deus, ela penetra dentro do nosso interior como uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para dividir a alma do espírito. A Bíblia Sagrada narra que os novos convertidos diariamente perseveravam unanimemente no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia, aliás, contando com a simpatia de todo o povo. E Deus, Ele acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, tornando assim os irmãos em uma igreja viva e poderosa aqui na terra. Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 46 a 47. Na verdade, amados, precisamos voltar a praticar a palavra de Deus. Precisamos colocar a palavra de Deus armazenado em nossos corações. Muitas pessoas, amados, que já se tornaram cristãos há muito tempo, ainda estão vivendo como se fosse um novo convertido. Os novos convertidos tiveram uma tamanha transformação na época dos apóstolos, porque eles abriram seu coração e eles tiveram uma conduta, eles tiveram uma integridade, eles foram capazes de serem agentes transformadores para transformar outras vidas, para conduzir outros povos que não conheciam a palavra de Deus, mas que se tornaram simpatizantes da palavra de Deus e acabaram se convertendo a Deus por causa do testemunho desses primeiros cristãos. Alguns cristãos, amados, se tornaram tão envolventes na obra de Deus, que se tornaram pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. Esqueceram-se das suas próprias vidas, e para pregar a palavra de Deus, para dar testemunho da vida que eles estavam vivendo agora para as demais pessoas que necessitavam. E esses novo convertidos, esses cristãos que aceitaram a Cristo, que se tornaram pregadores, foram agentes transformadores, muitas vidas se converteram.
No discurso de Pedro, mais de 5.000 almas rendeu-se ao altar do Senhor. Então o que está ocorrendo nesses dias atuais, amado? Muitas vezes pregamos para multidões. Mais de 10.000 pessoas, muitas vezes, ouvem as nossas pregações. E quando fazemos o apelo, nenhuma alma. Que tipo de pregação que estamos fazendo, amados? Qual é a mensagem que estamos levando para a vida que tem nos ouvido? Será que estamos simplesmente levando mensagem para massagear o ego das pessoas que nos ouvem? Muitas vezes, amado, o mundo não tem ouvido para as coisas de Deus. Mas cabe a nós, amados, colocar nosso joelho no chão, em adoração, ter uma vida genuinamente cristã, alicerçada na palavra de Deus. Pois a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos estar atentos. Qual é a nossa atitude? Precisamos cumprir a palavra de Deus em nossa vida, para descobrir aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, amado. Se existe algo errado que está nos causando muitas vezes paralisia no nosso próprio ministério, então vamos, amado, pedir para Deus nos transformar. Vamos pedir para Ele: mostre-nos, ó Deus, aquilo que tem impedido a nossa integridade, que tem impedido, Senhor, de nós nos fortalecermos, de tornarmos autêntico mensageiro do Senhor. Muitas pessoas estão preocupadas em pregar para multidões, mas muitas vezes não estão com sua vida alicerçada no altar do Senhor. Então a pessoa que precisa, amados, se tornar um genuíno discípulo do próprio Espírito Santo, dando lugar para que o Espírito Santo direcione, deve se preocupar primeiro com o seu próprio caráter, amado. Que tipo de caráter que eu estou tendo diante da sociedade que eu vivo, diante da minha família, diante do ministério? Que tipo de caráter? Estou sendo íntegro? Se eu estou sendo íntegro, então Deus irá me usar. Ele vai procurar transmitir ao meu espírito a sua própria palavra. E a palavra de Deus, ela tem poder. Porque quando o caráter de um cristão que não é conveniente com a sua mensagem, se é apenas conhecimento em letra, se é apenas conhecimento de sabedoria humana, então essa pessoa não poderá produzir fruto digno, não se habilitou para ser um verdadeiro servo do Senhor. E as suas mensagens, os sermãos que ele ministra, é um sermão vazio, pois não há essência do Espírito de Deus. A palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. Então eu quero, amado, falar para vocês que precisamos produzir fruto espiritual, fruto do Espírito, que significa um conjunto de procedimento em relação aos nossos próprios semelhantes. Também é possível falar de uma conduta que muitas vezes não é íntegra, se pensarmos na obra da carne, que são aquela que atrapalha e impede de nós alcançarmos a misericórdia de Deus. Que obra é essa da carne, presbítero? O apóstolo Paulo escreve
aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21, ele diz que a obra da carne é prostituição, comércio habitual ou profissional do amor sexual livre, muitas vezes. Pessoas que acabam usando o seu corpo para um fim de comércio, se tornando profissional do sexo. Impureza, aquilo que é misturado com uma substância que polui ou adultera a prática de ações contrárias à palavra de Deus. Isso tem impedido a presença, o mover do Espírito de Deus. Outro fruto da carne é lascívia. O que é lascívia, amado? O apóstolo Paulo diz que lascívias são a incontinência sexual, luxúria, sensualidade, libidinagem. Então precisamos, amado, ter cuidado com a nossa mente, com aquilo que estamos colocando na nossa mente. O apóstolo Paulo diz também que fruto da carne é idolatria. Existem muitos cristãos que são idólatras, amados. Têm idolatrado seus líderes, seus pastores. A idolatria não é simplesmente você se postar diante de uma imagem. Mas tem cristão idolatrando cantores, idolatrando pastores, líderes religiosos. Adoração de ídolo, os ídolos podem ser imagens, ser pessoas, objeto de desejo ou qualquer coisa diante da qual a pessoa se dobre com amor, afeição ou paixão exagerada. Tem pessoas que acabam idolatrando certos objetos que são de valores inestimáveis para eles. E isso se torna idolatria. Uma outra fruto da carne é a feitiçaria. Mas presbítero, você não está pregando para cristão? Como pode haver cristão feiticeiro? O apóstolo diz que existe feitiçaria entre o povo de Deus. O emprego de feitiçaria, de encantamento, de magia, com a finalidade de adquirir vantagem ou poderes sobrenaturais. Eu tenho observado alguns pregadores da atualidade, amados, que estão usando hipnotismo para ministrar a palavra de Deus. E isso se torna feitiçaria. Um outro fruto da carne é a inimizade, falta de amizade, falta de compaixão. Cristão que não consegue manter amigos, não consegue fazer amizade muitas vezes, porque muitas vezes se tornam críticos de outras pessoas. O outro fruto da carne é porfia, discussão ou contendas de palavras. Tem cristão que se torna polêmica muitas vezes. Tem cristão teimosa. São muito teimosos, são obstinados. Acham-se dono da verdade. Um outro fruto da carne é ciúme. Tantos casamentos estão sendo estragados, destruídos por causa do ciúme, amado. Pessoas que têm desejo de posse da vida da outra pessoa, ou faz com que a pessoa se torne um objeto, acaba transformando muitas vezes o seu cônjuge em objeto e acaba suspeitando, tem suspeita muitas vezes, vê infidelidade em tudo.
acaba se tornando muitas vezes invejoso e acaba se tornando rival muitas vezes da sua própria companheira ou do seu companheiro. O outro fruto da carne é a ira, cólera, raiva, indignação, desejo de vingança. Mas isso é possível no meio do cristão? Amados, eu tenho observado que existe muitos desejos de vingança no meio do povo de Deus. Pessoas que querem ser melhor que o outro. Existe outro fruto da carne, a discórdia, o desentendimento, a desarmonia, a desordem, que muitas vezes acaba trazendo uma devassa no meio do povo de Deus. Outro fruto da carne é a dissensões, divergência de opiniões ou de interesse, a desavença que ocorre no meio do povo de Deus. Pessoas que mantêm a sua opinião acham que sua opinião deve valer mais que outros. Outro fruto da carne é facções. Facções, amados, são a divergência. São a formação de grupo ou grupo divergente em relação a outra causa. Quem pratica facções acaba dividindo o ministério. E ao dividir o ministério, acaba muitas vezes abrindo outro ministério. E aí vai surgindo aqueles vários grupos de igrejas com 5, 6 almas e nunca cresce, porque há uma facção. Um outro fruto é a inveja. A inveja é a podridão dos ossos. A inveja acaba destruindo vidas, acaba destruindo a felicidade de outra pessoa. Outro fruto é a bebedice, o vício ou costume da pessoa se embriagar, o prazer exagerado em ingerir bebidas alcoólicas. Presbítero, eu gosto de tomar a minha cervejinha. Existe o mal nisso? Não existe. Mas se você se torna um escravo da bebida, então ele passa a dominar a sua vida. O apóstolo Paulo diz: tudo me convém, mas nem todas as coisas me é lícita. Uma outra coisa, amado, que o fruto da carne é a glutonaria. O que é glutonaria, presbítero? É a vontade incontrolável de comer, fazer da comida objeto de desejo e prazer. São chamados guloso, pessoa que come acima do que seu estômago suporta. A Bíblia diz que coisa semelhante a esta, a respeito da qual, diz o apóstolo Paulo, eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdará o reino de Deus as que tais praticam. Gálatas 5, verso 21. Que atitude poderemos então ter, amado, para evitar esta lista que tem destruído tanta vida? Veja bem o que está escrito: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Veja o que o apóstolo diz: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que ele está falando? Ainda que você venha se irar, não permita que a noite chegue e você não venha se reconciliar com essa pessoa com quem você se irou. Não permita, não dê lugar para o diabo, diz ele. Aquele que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavras torpes, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçai o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. É isso, amado, que o apóstolo nos ensina. Vamos, então, procurar nos revestir, amado. Revestir de toda a presença do Espírito de Deus. Lutar com fervor. Ser fervoroso e dedicado para a obra de Deus, amado. Para vencer os dias que são maus. Pois o inimigo da nossa alma, ele tenta nos destruir de toda maneira. Então cabe a nós nos colocarmos como sentinela na presença de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.